Olá, meu nome é Luciane Sartori e eu vim aqui para falar a respeito de superação. Por que eu escolhi esse tema? Porque nós estamos vivendo um momento singular, não é? Um momento singular e o mundo, na verdade, está vivendo esse momento singular. Não é um momento exclusivamente nosso. O mundo se fechou. Ele se fechou por causa do Covid e esse vírus veio para deixar a insegurança instaurada, não é verdade? É. A preocupação hoje no mundo é a parte de finança e a parte da saúde, da vida. Vamos falar da vida, não é? O que acontece é o seguinte, todos nós estamos aqui angustiados. Vamos ter dinheiro? O nosso país vai continuar, vai conseguir se recuperar, não é? São as preocupações. Depois, eu continuo com saúde, aquela pessoa que eu amo continua com saúde, ela vai continuar aqui comigo. Veja que angustiante é isso. E a gente tem hoje a tecnologia que permite essa avalanche de informação e as pessoas não param de repetir quais são as recomendações. Eu nem vou repetir, porque você já sabe o que você tem que fazer. Então é assim, ó. O que a gente tem de fazer que a OMS recomendou, a gente faz. Mas a nossa cabeça tem de manter o seu equilíbrio. Você sabe, vou contar uma coisa para você, não é? Antes de a pandemia ter sido anunciada aqui, se eu não me engano, ela foi anunciada pelo dia 15 de março, né? Então, um pouquinho antes, uns 20 dias antes, eu sofri uma lesão no músculo abdominal e a médica me disse que eu deveria ficar pelo menos 15 dias em repouso absoluto. Mas o repouso absoluto a que ela se referiu é assim, eu não poderia fazer academia porque eu faço exercícios físicos de 1h30, 2 horas por dia, todo santo dia. Não tem essa de final de semana, não, eu faço sempre, não é? E ela também me disse que eu sequer poderia caminhar. Então é nesse sentido que meu repouso seria absoluto porque eu não podia fazer exercício físico algum. Se você soubesse a angústia que isso me causou, não é? Olha que angústia, porque eu não podia fazer exercício físico. E aí, o dia 14 foi o dia que eu tirei para fazer as minhas malas, porque no dia 16 eu partiria para realizar um sonho meu, que era o de conhecer Machu Picchu. Muito bem. Aí eu ia fazer essa viagem com a minha irmã e no dia 14 minha irmã falou assim, Luciane, eu conversei com várias pessoas e de fato é melhor a gente não sair de casa. Não é ir para o Peru, é não sair de casa, porque ao que me parece, o vírus já chegou aqui, o aeroporto está infestado, porque as pessoas estão trazendo dos outros lugares, onde ele já se espalhou, e corre o risco de a gente não conseguir voltar para o Brasil. Então, o que aconteceu? A gente ficou aqui no dia 15, veio então a informação, a pandemia chegou mesmo e a gente não podia sair de casa. Aí, veja, eu estava angustiada até certo ponto, meio depressiva, porque eu não podia fazer meu exercício físico. E olha que preocupação boba. Porque acontece o seguinte, o vírus veio para mostrar para a gente que nós temos, com exercício físico ou sem exercício físico, a nossa vida. Não é? A gente tem a nossa saúde, seja lá relativa ou não, nós estamos aqui. Não é? A gente ainda pode conquistar coisas. Então é assim, a gente tem de seguir as recomendações, e tem de fazer a nossa cabeça entender o seguinte, que nós continuamos aqui vivos e tudo isso vai passar. Essa é a notícia boa de toda essa história. Isso tudo vai passar. Então, veja, eu estou mostrando para você que eu passei por uma certa angústia, não é? Uma certa depressão, porque eu não podia fazer exercício físico e, de repente, eu não posso sair de casa, eu não posso trabalhar, eu não posso, e assim está todo mundo se sentindo, não é? É assim que está todo mundo se sentindo. Então, você sabe que eu até engordei um pouco. Por quê? Porque a minha cabeça entrou em parafuso. Aquela semana do dia 16 até o dia 22, 23 de março, aquela semana eu tinha tirado para descansar corpo e mente fazendo uma coisa prazerosa, né? Porque eu estava precisando muito de umas certas férias. E eu ia aproveitar essa semana para isso e eu não consegui. Então, pensa como isso angustia as pessoas. E veja o que acontece. A angústia maior não é nem porque eu não pude ir. Não é por isso. A angústia maior é a doença, não é? Pode atingir qualquer um de nós, não é isso?
Então, veja, se eu estava, como eu estava dizendo para você, se eu estava depressiva, só porque eu não podia fazer o exercício físico, quando eu vi a pandemia na minha frente, aquela semana ficou muito confusa. Era, como eu falei, uma semana que eu tinha retirado para passear, para descansar, e eu fiquei em casa. Eu falei, bom, eu já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que voltar minha cabeça para aquilo que eu posso fazer. Viu? Olha, eu pensei nisso. Pensei nisso. O que, que eu posso fazer? Então, já sei, vou botar tudo em ordem. Mas, gente, o mundo entrou em parafuso. Então, o que aconteceu? Quando muitas pessoas pensam muito parecido ao mesmo tempo, isso vai formando uma egrégora, ou seja, uma forma, uma corrente de pensamento que vai atingindo a todos e todos acabam ficando confusos. Percebeu? Então, mesmo que eu tenha voltado o meu raciocínio para, tá bom, eu não posso viajar, não posso isso, não posso aquilo, mas o que, que eu posso fazer? Eu fiz isso. Ainda assim, eu tive, assim, pelo menos uns 10 dias, 12 dias extremamente confusos. E aí, quando eu recebi o convite, não é, para fazer aí parte das palestras, eu falei, é sobre isso que nós vamos falar. Porque eu acredito que se eu passei por isso, mesmo tendo pensado, bom, eu tenho de pensar na oportunidade que eu tenho agora. O que, que eu posso fazer? O que eu não posso, eu já sei. Então, o que, que eu posso fazer? E ainda assim, foi tudo tumultuado. Eu não consegui realizar o planejamento dos meus dias, porque eu planejo meus dias. Eu não consegui. Então, imagine como ficou, assim, o mundo todo. As pessoas, como elas ficaram por causa dessa egrégora. Então, veja, é a hora... Eu acho que até já passou da hora, mas está no momento... Se você não saiu dessa confusão mental ainda, está no momento de você começar a pensar diferente. Bom, quem é essa pessoa que está aqui falando com você, né? Deixe-me apresentar a minha pessoa. Tá aí. A gente vai falar sobre superação justamente para que a gente saia dessa neblina, não é? A gente está vivendo uma neblina, que momento difícil. Tá bom, então vamos lá, vamos fazer o que eu fiz, vamos pensar no que a gente pode fazer, porque essa adaptação dos acontecimentos, acho que ela já veio acontecendo com você, com a maioria de nós. Talvez alguns não tenham saído ainda, então vamos avaliar. Esse é o momento, esse é o tempo que você tem comigo aqui para a gente fazer uma avaliação, né? Do que a gente pode fazer, como é que a gente vai concentrar o nosso raciocínio, de que maneira a gente melhora tudo isso. Bom, então, como eu disse, vou me apresentar. Eu sou professora de português, certo? Fiz letras, fiz a minha pós-graduação em metodologia de ensino superior. Sou uma professora especialista de língua portuguesa. Eu não sei nem se você já não foi meu aluno ou minha aluna um dia, porque eu dou aula à distância para quem quer prestar concurso público há muito tempo, não é? Há quase 20 anos que a gente está no mercado trabalhando com isso. Então, é possível que você já me conheça. Também sou, veja, não sou apenas professora, né? Se você me conhecer como professora, agora você vai conhecer meu outro lado, porque eu sou analista comportamental, sou Practitioner PNL, tenho todas as formações de coach, sou Master Coach. E durante 5 anos eu fiz um programa de rádio junto do meu marido, que se chamava Acertar é Humano. Não é? Era um programa patrocinado pela Slack Coaching, não sei se você já ouviu falar, mas durante 4, 5 anos a gente fez o programa Acertar é Humano pela Rádio Mundial. Talvez até você tenha escutado o nosso programa, não é? Meu marido se chama Nelson Sartori e ele que fazia o programa com mais intensidade do que eu, não é? Mas nós fizemos durante um bom tempo esse programa, foi muito prazeroso. E aí, como você está vendo, sou palestrante há 12 anos. Na verdade, mais de 12 anos, né? Para quem dá aula já faz palestra, mas palestra mesmo já faz 12 anos. E aí eu coloquei meus 2 contatos, ainda que você os tenha aí, eu resolvi colocar aqui outra vez. Se você quiser entrar em contato comigo, perguntar qualquer coisa, fique à vontade, faça isso, vai ser um grande prazer poder conversar com você. Muito bem, então vamos lá. Para a gente avaliar esse momento de agora e entender a minha proposta de como a gente pode superar tudo isso, não é? Eu quis começar com a história do Coronel Sanders, que eu não sei se você já conhece, não sei, se você já conhece, a gente vai fazer uma revisão agora e pensar no foco dessa história, não é? Que foco ela traz para a gente. Então é a seguinte, Coronel Sanders tem uma história de sucesso porque ele é o fundador, aí, o criador da KFC, não é? E eu coloquei esse título, A Persistência do Coronel,
pelo seguinte, vamos conhecer a história para a gente entender. Aos 5 anos, o Coronel perdeu seu pai. Aos 16, ele abandonou a escola. Veja que história, veja que história. Aos 17, ele já tinha perdido 4 empregos e casou-se aos 18. Toda vez que eu falo, chego aqui, eu falo assim, gente, mas o que acontece com essa pessoa, né? Com 5 anos ele perde o pai, com 16 ele abandona a escola, com 17, olha lá, já tinha perdido 4 empregos. Tem gente que nem começou a trabalhar, né? Com 18 ele se casou. Aí eu falo, gente, aí todo mundo fala pra mim, bom, o pior foi aí, 18 anos se casou, não tem mais chance, mas vamos lá. Com 18 anos ele se casou. Realmente nenhuma das coisas aqui, né? Nenhum dos fatos que aconteceram com ele até aqui foram felizes. Vamos falar a verdade, nenhum deles foi feliz. Foi feliz perder o pai aos 5, abandonar a escola aos 16 foi uma coisa fora de questionamento, né? Com 17 anos perder 4 empregos e ainda se casar com 18 não é muita coisa para um jovem dessa idade. E olha o ápice do negócio. Quando ele tinha 20, a esposa o deixou. Muita gente chega aqui para mim e fala assim, mas olha só, aí ele deu sorte, né? Com 20 ele teve a primeira sorte da vida dele. Mas vamos lá. Isso tudo depende de cada um de nós. Isso tudo depende de cada um de nós. Bom, aos 20 ele foi, não é? Ele foi deixado pela mulher, mas em seguida ele se tornou cozinheiro em um pequeno café. Olha só, com 20 anos ele se divorcia e vai ser cozinheiro num pequeno café. Eu pergunto para você, 20 anos, ele era novo ainda, ele era muito novo, ele tinha muita coisa pela frente, certo? Pelo menos dentro de um ritmo de vida comum, quando a gente pensa a pessoa com 20 anos, ela tem tudo pela frente ainda. Ele poderia ter voltado a estudar, ele poderia ter feito muita coisa, mas ele ficou como cozinheiro de um pequeno café até os 65 anos de idade. Olha que coisa. Aos 65 anos, ele se aposentou, né? E sentindo-se o verdadeiro fracassado, porque afinal de contas, olha o histórico da pessoa, né? Ele passou por tudo isso, veja, ele passou por tudo isso, se tornou cozinheiro de um pequeno café e aos 65 ele se aposentou como cozinheiro de um pequeno café, né? Claro que ele se sentiu um fracassado. E aí, ele decidiu cometer suicídio. Então, vamos ficar até aqui. Vamos pensar comigo. Dos 20 aos 65 anos, será que ele teve a oportunidade de mudar o rumo dessa vida? Ele precisaria, de fato, ter esperado chegar aos 65 anos para se sentir um fracassado e querer se suicidar? E a gente aqui brigando pela vida, certo? Aí que está. Então, veja só o que acontece. Ele podia ter mudado essa história a qualquer momento. E é disso que nós estamos falando. A superação significa você tomar uma atitude em algum momento da sua vida. E não ficar assim, eu sou um fracassado mesmo. Porque, com certeza, ele não esperou 45 anos para entender que ele era um verdadeiro fracassado. Ele já se sentia fracassado há muito tempo. Porque uma pessoa que não se sente fracassada, ela levanta e vai e faz o que tem que fazer. Ela não fica pensando, e se? Ela vai e faz. Ela vai e faz. Esse é o ponto. Isso é superar. Olha de que superação que a gente está falando, de uma superação que é pessoal. É de você decidir o que você pode fazer. Mas Sanders fez isso. E aí você fala, mas 65 anos? Pois é. Veja, quando ele começou a escrever a sua despedida, porque é normal quando a pessoa decide se suicidar, ela vai fazer uma carta de despedida, né? Então, o que ele fez? Ele decidiu colocar no papel o que ele queria ter feito com a sua vida. O que ele queria ter feito? Ele foi pôr no papel. O que aconteceu nessa hora? Veja aí. Foi aí que ele desistiu de se matar. Pegou emprestados $87 e começou a fazer os frangos fritos utilizando sua própria receita. E começou a vender de porta em porta. Aí eu torno a perguntar para você, ele já poderia ter feito isso há muito tempo? Poderia. E aí, ele não tinha decidido se matar? Tinha. O que foi que fez esse homem desistir de se matar? Você viu que ele começou a realizar o que ele tinha
vontade de fazer quando ele escreveu? Sim, porque até então ele estava decidido, ele tinha tomado uma decisão que era de se matar, não é? E o que aconteceu? Quando ele escreveu, eu gostaria de ter tido meu próprio café, por exemplo. Quando ele percebeu que o que ele queria ter feito, ele podia ter feito. É aí que está. Ele podia ter feito, mas ele não fez, certo? Então ele falou, peraí, então vamos fazer. Pegou o dinheiro emprestado e foi lá. Aos 88 anos, como você está vendo aí, Coronel Sanders, fundador da Kentucky Fried Chicken, da KFC, tornou-se um bilionário. Aí eu pergunto para você, a gente precisa esperar o fim da pandemia para tomar uma atitude? A gente não precisa esperar, como o Sanders, 45 anos. E para nós aqui, cá entre nós, é um tempo muito menor, não é? A gente não precisa esperar 15 dias, 30 dias, 40 dias, 60 dias, 90 dias para tomar uma atitude. Não, a gente pode começar agora. Como que a gente pode começar agora? Planejando e pensando o que eu posso fazer. Entendeu? É isso. Sabe o que acontece? Muita gente olha para esse homem, ou deve ter olhado para esse homem aos 88 anos, bilionário, e fala assim, gente, olha só, ele se tornou um bilionário com 88 anos, começou tarde, mas ele é um bilionário. Esse cara é um bilionário, olha como ele é poderoso, porque as pessoas dão muito valor para dinheiro hoje. Nossa, ele é o cara com 88 anos. Sim, mas olha a história dele. É isso que ninguém vê. Essa é a parte mais interessante. Todos veem o resultado que determinadas pessoas atingiram. É uma tendência, assim, geral. Você olha para a pessoa e fala assim, mas olha onde ela chegou, olha o que ele fez, olha quem essa pessoa é. Mas ninguém olha a história daquela pessoa. Como foi que ela chegou lá? Então, é assim, depois que você viu como a pessoa chegou lá, que foi o que a gente acabou de fazer, você tem que parar e pensar assim, então, o que eu posso fazer? Isso é uma outra coisa que muita gente não faz. Então, veja, a maioria vai olhar para o cara com sucesso, seja lá qual for o sucesso. É aquele sucesso que para você é maravilhoso, você olha para o outro e fala assim, nossa, ele é maravilhoso, ele conquistou, ele é o cara. Não é isso? Independentemente de ser um sucesso financeiro, um sucesso pessoal, um sucesso profissional, aquele que você admira. Você olha para a pessoa e fala, nossa... E a maioria vai ficar olhando para o resultado e não vai analisar a história? Sim, a maioria vai fazer isso, não é? E a maioria também que vai atrás da história, porque muitos vão atrás da história, para saber como é que aquela pessoa atingiu aquilo, o que ele passou, não é? Para poder chegar ali. Muita gente vai atrás da história, mas não quer dizer que faça nada parecido, semelhante ou comece a mudar a própria vida. Não é assim. Não é assim. Então, é isso que eu venho trazer para você hoje. Vamos pensar o que nós podemos fazer para nós. Então, o sucesso que eu quero, o resultado que eu quero, eu já sei. Você já deve saber o que é que você quer. E se você não sabe ainda, este é o momento, é a oportunidade que você tem para parar na sua casa e refletir o que eu quero para a minha história. O que eu quero que eu ainda não fiz. Se você ainda não fez. E se você já fez, como é que eu faço para continuar? Você já começou, então como é que eu continuo? Veja lá, olha a minha pergunta. Por que o coronel demorou tanto tempo para chegar onde ele chegou? Porque ele não parou para pensar. Ele não parou para pensar e para fazer, não é? Ele não parou e falou assim, olha, eu queria tanto fazer minha receita, então o que eu posso fazer para começar com a minha receita de frango, entendeu? Ele não teve essa parada para pensar e iniciar. Então, é o que eu chamo de start. Ele não teve esse start. Por isso, eu sempre digo, o maior concorrente nosso, quem é? Somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior concorrente. Não é aquele que está olhando para sua vida e fala assim, só pode ter sido olho gordo. Deu errado porque fulana ficou sabendo o que eu ia fazer. Percebe? Fulano, não. Veja, se você não tiver compromisso com você está concorrendo com você está se sabotando. Essa é a palavra. Sabotagem e procrastinação são duas palavras que nos mantêm em zona de conforto. O
que é a zona de conforto? É a pior zona do mundo. Olha que interessante, chama-se zona de conforto, você fala, mas eu estou confortável, né? Só que esse conforto representa o quê? Representa exatamente o que eu acabei de falar para você, a sabotagem e a procrastinação. Sabotagem porque você tem pensamentos que concorrem, não é, com a sua conquista, que não permitem que você avance. Esse é o ponto, certo? É isso. A procrastinação vai fazer isso, a sabotagem vai fazer isso. Os dois fazem, porque a procrastinação você está enrolando. Você está enrolando e não começa nunca. A sabotagem você acha subterfúgio para falar isso eu não vou fazer. Então é uma falta de compromisso com você mesmo, com você mesma. O ego faz isso. Quando alguém vai te explicar uma coisa nova, você fala assim, ai, de novo, essa pessoa vai falar sobre isso. Não importa quantas vezes a gente escute o mesmo assunto. Não importa que a pessoa tenha um pensamento contrário ao seu. Não importa que aquele livro não agradou pela capa. A gente tem sempre que ouvir tudo até o fim. Acreditar, porque a gente sempre aprende com tudo, não é? Com tudo. Com as coisas que a gente lê, com as pessoas que passam pela nossa vida, com aquilo que nos é falado. Aprenda sempre um pouco. Não deixe o ego falar, eu já sei tudo. Porque ninguém sabe tudo nessa vida. E ninguém ouviu repetidas vezes a mesma coisa com um número suficiente que fizesse a gente enxergar com propriedade aquilo que foi visto. Percebe? Quantas vezes forem necessárias, repita a informação. Ela é muito importante. O conhecimento que você não coloca em prática. Então, você já está sabendo. Se você toma conhecimento de alguma coisa, se você reconhece o que você quer fazer na sua vida, ou se você não reconheceu ainda, mas agora é um momento muito legal de você pensar nisso, você pode pensar que ficar trancado em casa te traz a oportunidade de pensar o que eu quero fazer para a minha vida, ou o que eu quero mudar, ou o que eu quero continuar fazendo, e como eu vou fazer isso. Porque o mundo vai mudar muito depois desses dias da pandemia. Ele vai ficar completamente diferente, ele já está diferente. Alguns estão enlouquecendo, não é? Outros estão perdendo tudo. Sim, sim, é uma realidade. É uma realidade. E outros estão bem. Outros estão impacientes. Outros estão pacientes. É assim. Então, e você? E você? Como você está? Com esse conhecimento aqui, o que você pode colocar em prática agora? Avalie. O comportamento negativo. Pare de pensar na angústia. Pare de pensar no medo. Pense no que você pode fazer. É isso. Como que você pode administrar o seu tempo? O que você tem? O que você pode fazer de manhã? O que você pode fazer à tarde? O que você pode fazer à noite? E a pergunta de ordem deste momento é: o que você pode fazer? Porque existe um monte de coisa que você não pode. Você não pode ficar no meio de aglomerações de gente, não é isso? Você não pode ficar no meio de aglomerações. Você não pode ficar sem lavar suas mãos. Você não pode, mas você pode muita coisa ainda. Então, é isso que você tem que pensar. E não é no que você não pode. Tire o negativo da sua frente. Tire. Hábitos ruins. Se você já comia muito antes, imagina agora ficando dentro de casa. Eu tô rindo porque eu não aguentei. Não é porque eu tô falando de você, não. É porque tá todo mundo falando isso e todo mundo fazendo isso. Porque quando a gente traz uma surpresa para nossa vida, alguma coisa fica diferente, a gente acaba fazendo coisas diferentes. E todo mundo gosta de comer. Né? Ou existem aqueles que amam, aqueles que adoram, mas todo mundo gosta, certo? Mesmo aquele que come pouco, gosta de comer. Então, o que acontece é o seguinte, esse é um hábito ruim, não é? Dormir demais é um hábito ruim. Então, pense em aproveitar o tempo, tudo que você pode fazer enquanto você está dentro de casa e tire os hábitos ruins. Coma metade do que você veio comendo. Eu estou dizendo porque eu peguei essa prática para mim, inclusive. Eu estava comendo muito, eu engordei. E aí, a hora que eu vi, nossa, isso aqui não vai fechar. Não, então, peraí, tem que mudar isso aqui. Tem que mudar. E outra coisa, quanto mais a gente come, mais sono a gente tem, sabia? Sim, especialmente carboidratos. Especialmente carboidratos. Reduza a quantidade de comida. Reduza drasticamente a quantidade de carboidratos. Você vai ver que você vai se sentir muito mais disposto, muito mais disposta. E o pensamento, ele fica muito mais rápido. Ele fica extremamente veloz. Não estou falando para você tirar o carboidrato. Estou dizendo para comer em pequenas quantidades, porque ele faz parte de uma vida saudável, sim. De um corpo saudável, sim. E nós precisamos, para ter a cabeça saudável, ter em primeiro lugar o corpo saudável. Não é o contrário. Se bem que, a gente sabe que quando a mente está
Quando nossos pensamentos estão positivos, as conquistas e as mudanças, inclusive do corpo, se tornam melhores como consequência. Não é primeiro a cabeça, depois o corpo. Mas por que eu estou falando de você fazer o contrário? Porque quando a gente começa a pensar como é que eu posso melhorar o meu corpo, é sinal de que você já está pensando positivo. Entendeu a ideia? Então, veja lá, como é que eu posso melhorar meu corpo? Eu posso fazer exercício físico dentro de casa? Posso, então isso pode me ajudar. Então, se de manhã a gente faz um exercício, não é? Pratica a gratidão. Praticar a gratidão é uma coisa importante. Você está aqui ainda. Você tem todas as oportunidades da sua vida pela frente ainda. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos saudáveis e com vida, estamos com vida. É porque a gente pode continuar. Então, é assim que você tem que pensar. O que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou continuar com a mesma vida de antes, tá bom? Então, o que eu posso fazer agora para esperar o momento, não é? Para esperar o momento de continuar a vida onde ela parou. Porque não é porque você está em casa que ela parou totalmente. Ela parou dentro daquele ritmo que você quer continuar, suponhamos, lá para frente? Ok. Mas ela parou num momento que eu não estava gostando muito, quero mudar? Ok também. Então, vamos falar vida normal? Então, quando a sua vida voltar, quando a nossa vida voltar ao normal, você quer continuar com a vida que você tinha antes ou mudar essa vida, o que você pode fazer agora? Você vê que a pergunta de ordem é essa, o que você pode fazer agora? Falta de criatividade é não fazer aquilo que você pode fazer agora. Você é seu único concorrente. Então pense nisso. Tire essa concorrência da frente, vamos virar essa página. Seja conduzido pelos seus sonhos e não empurrado pelos seus problemas. Aliás, nós aqui estamos vivendo agora o nosso problema, né? A gente tem que mudar isso. Primeiro, a gente tem que ter vontade de mudar tudo isso. Primeiro, a vontade. Hoje, a partir da minha fala aqui, se você não estava pensando de forma positiva, eu espero que eu tenha conseguido trazer para você a mensagem de que você pode ter o pensamento positivo. Crie essa vontade dentro de você. Hoje, meu papel era esse, criar essa vontade em você. Vamos virar essa página, vamos fazer a vida andar bem. Desliga a televisão, desliga o WhatsApp, para de escutar bobagem, tira da sua cabeça a questão política, pense em você, na sua vida e na sua saúde. Isso em primeiro lugar. Torna a repetir, quando nós estamos com vida, quando nós estamos com o nosso corpo aqui inteiro para fazer o que tem para fazer, a gente pode fazer. Então, é isso aí. Teve vontade, aí você já sabe. Pensa, o que você valoriza? O que você valoriza que você quer para você? Se você tem tudo aquilo que você valoriza, mantém. Se você não tem, pense em como você vai conquistar. Aquilo que a gente valoriza motiva a gente a continuar. As nossas crenças, elas podem fazer a gente acreditar que a gente não pode? Sim, por isso que as crenças podem impedir ou não você de chegar aonde você quer. Então, avalie bem as suas crenças. Elas estão te impulsionando? Se elas não estiverem, mude essas crenças. Passe a acreditar naquilo que você quer e pode. Certo? É isso. Tome essa decisão. Tome a decisão de mudar sua vida agora e mantenha o foco no positivo, naquilo que você quer. Aquilo que você quer continuar, aquilo que você quer mudar. É isso que você tem que fazer. Mas mantenha o foco. Planeje. Este é o momento que você tem de oportunidade para planejar todas as suas ações futuras. Sim, este é o momento. Decida que este é o momento e planeje. Quando você planeja, o que você tem que fazer é persistir. Então, você vai planejar os dias que você está com a vida alterada, o que você pode fazer, planeja o que você vai fazer em cada um dos dias e persista. Já lembrando que lá na frente, porque isso vai passar, certo? E nós estaremos aqui. E aí, quando tudo isso acabar, o que a gente vai continuar fazendo? Claro que você vai tirar esse planejamento, mas já deixe planejado o que você fará quando tudo isso passar. Por isso, persista agora nesse planejamento, no que você pode fazer, para que depois você dê encaminhamento a isso lá para frente. Você vai ver como a sua vida vai ser diferente, muito diferente. Tudo que a gente faz com constância, a gente torna hábito. E hábito a gente faz sem pensar, não é?
Quando você começa a dirigir um carro, fica muito difícil trocar a marcha e controlar a embreagem. Depois que você faz aquilo repetidas vezes, torna um hábito. E quando isso se torna um hábito, você faz sem pensar. Fica fácil, é uma beleza. Por isso, programe-se. Faça o seu planejamento do que você vai fazer enquanto você estiver na quarentena e como você continua após a quarentena. Você é que decide. Quando você toma a decisão do que você vai fazer, é você que fica no comando e não mais a sabotagem ou a procrastinação, certo? Tira o negativo da sua frente, porque quando você se programa, põe aquilo em prática e sempre com a constância aquilo vira um hábito. E é esse pensar, idealizar, tentar, fazer. Não deu certo, faça de novo e de novo e de novo até alcançar o que você deseja. Esse é o plano do momento. Aquilo que você pode fazer. Olha o cérebro estimulado. Ele mantém o seu foco, permite adaptações, você se adapta às situações, que é isso que é resiliência. No final das contas, foi disso que nós falamos, não é? Porque você controla as emoções, tirou o negativo, colocou o positivo na frente, e aí você fica motivado, motivada, entendendo quem você é, você consegue manter o seu pensamento positivo, não é? E os hábitos saudáveis vão estimular a sua memória e a sua persistência e você vai se sentir pronto para começar um momento diferente na sua vida. Por isso, supere-se. Olha lá o meu recado, é esse que estava na página do Mário Quintana. Caminhe com passos firmes em direção aos seus desejos. Lembre-se de que a mente cria, não é essa a proposta? A mente cria, o sonho, o desejo reforça. O coração, que é a sua emoção positiva, fortalece. E a determinação, quando você mantém o foco, ela atrai aquilo que você desejou. E se você tem a crença, a fé de que você pode, você conquista. Tá certo? Fique com Deus e a gente se encontra na próxima palestra.